Y ahora, por último, cerramos este bloque con Gabriel Sares, CEO y co-founder de Conversu, quien nos visita también directo de Brasil con una plataforma que aprovecha la inteligencia artificial, la integración de datos y los flujos de trabajo inteligentes para transformar el seguro del cliente en una operación escalable y eficiente. Esperamos que suba a nuestro escenario Gabriel Sares con la temática Transformando la experiencia del cliente en seguros con IA aplicada a Customer Service y Customer Experience. Adelante, Gabriel. Buenos dias, é prazer estar aqui hoje. Agora adiante falarei em português. Então, prazer, meu nome é Gabriel Sares, sou cofundador da Conversu. Nós somos uma empresa, uma startup, digamos assim, no Brasil, que automatiza e cria jornadas do cliente para as seguradoras, né? E hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre como transformar o mercado de seguros unindo IA na jornada do cliente, né, segurado. Tá? Hoje, né, o principal desafio que a gente vê crescente no mercado Latam em geral, e a gente não encontra isso em outros mercados, como Ásia, Europa e Estados Unidos, que é a deficiência clara e quase que intrínseca do mercado de depender sempre de e-mail, papel, planilha e pessoas, né? Então, eu sempre brinco quando eu vou em seguradoras e faço reuniões com CEOs principalmente, a gente sempre brinca, seguradora é e-mail e papel, né? Então, isso gera um problema, gera um delay operacional muito grande, né? Então, como vocês podem ver, as expectativas do cliente, elas sempre são frustradas. Mas por que a expectativa do cliente é frustrada? O cliente de seguro ele é diferente de quase que todo cliente de outros mercados. Por que ele é diferente? Existe uma particularidade em seguros que a gente não vê em lugar nenhum, que é o cliente que contrata um seguro, ele não está comprando esse produto. Alguém está vendendo para ele um seguro, né? Então, ele não quer lembrar desse seguro, certo? Então, é um processo onde falar sobre seguro não é algo confortável. Então, é só em um momento onde ele precisa, né? E as seguradoras fazem muito bem o trabalho de aculturar o segurado a entender que seguro pode ser um benefício financeiro para ele, etc. Mas na Latam, em geral, Brasil, México, Chile, Argentina, a nossa cultura ela não foi criada dessa forma, né? Nós, como consumidores, não aprendemos assim. Então, é muito difícil, né, você querer comparar hoje o mercado externo com o mercado Latam. E a gente cria processos tradicionais muito lentos com isso, né? O que causa ali a falta de personalização, processos lentos que são subscrições manuais, que resultam em processamentos absurdamente longos e inconsistências informacionais. O que são inconsistências informacionais na seguradora? Imagina que, eu vou falar um pouco de Brasil, mas seguradoras gigantescas hoje, como Tóquio Marine, Bradesco, Porto Seguro, praticamente toda a sua operação é manual e a verticalização tecnológica depende de seres humanos. Então, eu não tenho dado de fato na ponta, né? O meu dado está perdido dentro do meu sistema, em papéis, em áreas, em setores, em assistências e prestadores de serviço. Então, a verticalização multiproduto, multicanal, ela é muito difícil, né? E, em resumo, o problema de seguros Latam é o famoso papel e e-mail e a comunicação geral entre diversas áreas do mercado, seguradora, assessorias, co-corretagem, próprios corretores, brokers e outras N verticais do mercado ainda dependem desse fluxo operacional manual. A IA, nesse processo, ela tem que entrar e servir como um catalisador, né? Então, aqui vocês não vão conseguir ver bem a imagem, tá? Mas é um exemplo da própria Conversu, uma jornada construída, né? Com uma co-corretagem, certo? Onde a gente consegue acompanhar o processo completo da venda de um seguro. Então, como que funciona isso na prática, né? A IA, ela funciona como Imagina que você tenha 3 processos.
esse processo, normalmente, ele passa na mão de 3 pessoas, numa seguradora comum ou num processo normal dentro do mercado. Quando a gente catalisa isso, a gente tira a necessidade da fricção, propriamente. Então, eu pego esse dado que eu já tenho ele dentro de um sistema e entrego para a IA fazer o processo. Então, por exemplo, a pendência de aprovação, se tornar uma proposta, passar para a apólice, não foi aprovada. Então, beleza, o retorno vai ser a não aprovação. Então, eu tiro 3 pessoas, eu controlo um headcount, né? E eu crio eficiência operacional utilizando a IA como um catalisador. Porém, qual que é a base? O dado. E essa é a maior dificuldade latam em seguros hoje. E isso em diferentes circunstâncias e canais. Seja seguradora, corretoras, assessorias e resseguradoras também. A gente não tem acesso ao dado. O dado está perdido, né? Porém, né, a gente está vendo a redefinição global utilizando a inteligência artificial como catalisador. Só que ainda na Latam, a gente ainda tem uma penetração muito baixa disso. Então, a gente fala mais do mesmo sempre. A gente só muda as palavras para palavras mais bonitas, né? Então, eu deixo ela em inglês e eu falo que eu estou inovando. E essa é a realidade hoje do mercado Latam, né? Hoje, mundialmente, né, falando em mercado, hoje a gente consegue ver já resultados de 6,1 vezes mais retorno ao acionista da seguradora que utiliza a IA como catalisadora, né, dentro dos seus processos. Quem que é esse acionista? O acionista é o cara que a persona, é a pessoa que investe na seguradora e que compra as ações dessa seguradora, e a partir do momento que a seguradora utiliza de IA nos seus processos, automaticamente ela consegue obter mais lucro, porque ela paga menos por mão de obra, ela consegue diminuir a quantidade de processos e automaticamente ela consegue lucrar mais, né? Então, automaticamente as ações para os acionistas sobem e a gente tem um aumento muito significativo global nisso, né? A gente tem a capacidade avançada de unir IA generativa, né, LLMs em geral, com dados em real time. Então, desde o processamento de uma cotação a ela se tornar uma proposta e ir para o processo de apólice, esse processo ainda está passando pela IA e o dado está no mesmo lugar. Então, eu não criei a fricção necessária não, mas eu não criei a fricção que hoje existe dentro do mercado das seguradoras, que é 3, 4, 5 pessoas ou times fazendo processos separados que basicamente eram para ser um só, né? E a transformação completa, transforma venda, sinistro, operações, subscrição e assim por diante, tá? Como que a gente faz isso na prática? Primeiro, eu conecto o dado, né? Então eu preciso do dado na ponta. Sou uma seguradora gigantesca, né? Vamos pegar um exemplo que vai vir na minha cabeça Latam agora. GNB, não vou lembrar exatamente, mas eu escutei sobre essa seguradora aqui no evento, que ela fica no México. Como que uma seguradora grande, né, ela vai fazer esse processo de conectar dado, criar um perfil único, garantir a segurança de LGPD, identificar uma intenção e orquestrar esses dados em tempo real? É uma missão impossível. Por quê? Porque é muito caro. Então, a mudança das seguradoras grandes, ela é quase que tipo missão impossível, assim, por si só. Por quê? Porque é muito mais caro para ela fazer esse processo se tornar automático do que manter como ele está. Por que isso, né? O segurado, em geral, ele não vai sentir na pele dele essa dor, se digamos assim. Por quê? Porque o segurado, quando ele vai acionar o seguro, independente da quantidade de processos, a seguradora grande ela sempre vai procurar entregar o melhor, se digamos assim. Claro, com suas deficiências, mas o processo chega, acontece a indenização, o segurado sai feliz, ok? Independente do produto e da vertical. Porém, as seguradoras emergentes, e é aí que a gente começa a mudança no mercado. Como? Conforme a gente tem a criação de novas insurtechs, novas empresas dentro do mercado, provedores de tecnologia, como a própria Converso né, e outras demais são, a gente tem que começar um processo onde essas empresas já vão ter que nascer tecnológicas, elas vão ter que nascer com um processo integrado desses dados. Então, uma jornada única de ponta a ponta, da entrada até a saída do dado, para que ele seja usado integralmente na operação, tá? Então, a subscrição ela pode se tornar inteligente com o algoritmo de IA avaliando o risco, né? O processamento automático de sinistro, né? Então, hoje, praticamente, em todos os cases que a gente tem globalmente, a gente consegue ter uma redução de 70%, que é muito significativa, né? No tempo de processamento e também na qualidade da resolução,
né? Então eu consigo entregar uma performance muito boa da resolução de sinistro e automaticamente eu entrego de forma muito rápida para o segurado isso. E a eficiência operacional também, eu controlo esse headcount, diminuo o tempo da equipe e eu consigo diminuir times, eu consigo otimizar tarefas, se digamos assim, né? E aqui a gente tem alguns resultados comprovados do uso de IA em seguros globalmente, tá? Então aqui a gente tem o retorno dos acionistas, que eu já falei um pouco, redução do tempo de processamento é muito significativo, né? E a gente tem o aumento da satisfação do cliente, tá? Tudo isso está atrelado ao quê? Ao dado. IA não serve para nada sem dado, tá? Então, por exemplo, se eu não tenho sobre o que falar, se eu não tenho diretrizes de comportamento para dar para ela e dados para ela utilizar em cima disso, ela não serve de nada. Ela é como se fosse um tradutor. A gente brinca lá na conversa que IA nada mais é do que um corretor de texto. Se ela não tem dado, ela é simplesmente um corretor de texto. Você manda, ela corrige. E é isso. Ela é um cérebro que não tem capacidade de interagir, é como se fosse um neném sem dado. Exemplos de seguradoras líderes na utilização de IA no mundo, né? Então aqui a gente tem nos Estados Unidos a Progressive, ela é pioneira, né, na telemática e pricing dinâmico. Porém, assim, nos Estados Unidos, qual que é o case mais legal? Esses dois, da State Farm e da Allstate. Por quê? A State Farm ela faz um investimento muito pesado na automação dos processos de atendimento, então praticamente 100% customer service, só que ela consegue entregar uma jornada muito rápida na ponta, né, para o cliente dela. Ela não investe tanto em subscrição, em operacional, em indenização, não, ela investe 100% no CS, jornada de atendimento na ponta, né? Já a Allstate já é o contrário, ela já trabalha quase que totalmente focada na detecção de fraude. Então ela consegue melhorar outra ponta, porém da mesma forma, dependendo do dado, sempre. E também o Customer Service. E na Europa a gente tem a Allianz, tem a AXA, Zurich, Zurich com automação de sinistros com IA. A Ásia, a gente tem grandes cases, que é a Ping An, líder mundial no uso de IA geral, né? Muito à frente, é um mercado muito distante para nós ainda hoje, para olhar, também não é um mercado presente aqui. E a Tokyo Marine também, muito forte no Japão, aonde a gente consegue encontrar uma inovação em produtos baseados, né? E também um investimento muito pesado, porém isso não reflete o mesmo produto que é trazido para a Latam, né? Então a Tokyo não traz esse mesmo investimento para cá. Porém lá funciona muito bem, né? E isso também vem por conta do sistema legado e do modo que foi desenvolvido o sistema regulador em seguros, né? Latam, principalmente no Brasil. E aí vamos falar um pouco sobre o tamanho do mercado que a gente tem para consumir atualmente em relação a essa melhora. Apenas 3% das seguradoras Latam hoje, elas fazem o uso de IA generativa em produção. O que é a IA generativa em produção? Não adianta, por exemplo, a seguradora falar, não, eu liberei uma verba aqui de 1 bilhão para investimento em tecnologia e LLMs para melhorar a experiência do cliente, para melhorar o meu antifraude, tananana. Isso não sai do papel. Então, testa em N formas, faz N POCs, mas isso não vai para a produção, o cliente não consome, né? E a gente tem poucos cases hoje na América Latina que fazem a utilização. Então, a gente tem na Colômbia, né, a Sura, faz principalmente na parte de CS, sinistro e OCR, né? Então, México, a gente tem ali a Qualita Seguros, parte de CS, sinistros também. E no Brasil, Bradesco Seguros com a parte de CS, subscrição, Porto Seguro, sinistros alto, né? A Porto Seguro no Brasil, ela faz um investimento muito forte, né, em relação a tecnologias em geral e ao segurado ter experiências sozinho, então ele conseguir fazer com que a jornada dele seja mais rápida, né? E aí vem a pergunta, como que eu começo isso, né? Como que eu, dono de seguradora, ou eu, CTO de seguradora, diretor de produto, whatever, como que eu começo isso, né? Primeiro passo, comece pelo que vai trazer resultado rápido, né? Então, focar no atendimento do cliente, nos processos de sinistro, que é o mais simples de resolver e é o que normalmente melhor está mapeado nas seguradoras, né? Então, independente do tamanho dela, o processo de sinistro vai ser sempre muito bem mapeado. Por quê? Porque é a principal fonte que deve ser retroalimentada pelos órgãos, enviado para os órgãos de regulação conforme o país, né? Então isso tem que estar muito na ponta, tem que estar muito na mão e muito acessível. Então é a ponta mais fácil para começar, independente do tamanho da seguradora, né? E fazer projetos pilotos rápidos, né? Então, sempre foque no beta. Então, assim,
coloque para rodar algo que seja apartado da sua operação e que você não tenha a necessidade propriamente de se comprometer com algo que você ainda está testando, mas coloca na mão do cliente, entende? Não adianta você testar internamente um eterno case, uma eterna promessa, porque quem valida é o teu cliente. E o grande defeito no Brasil, em multimercados, seja seguros ou seja finanças, ou N startups, e por isso muitas empresas quebram, porque não sabem fazer MVPs, né? Então, não sabem testar rápido. E esse é o principal motivo onde quase que todas as POCs não vão para frente, e principalmente no uso de IA. Por quê? Porque eu não tenho dado, porque a IA não funciona, porque isso, porque aquilo, ou porque eu quero a jornada perfeita sempre. A gente não vai ter a jornada perfeita. Quem vai fazer com que a jornada seja perfeita é o uso, é o cliente. Só que torne isso beta e faça isso rápido. Segundo passo, explorar novas oportunidades, né? Então o quê? O principal case na Ásia, só voltando para eu lembrar o nome da seguradora, da Ping An, eles fazem a utilização de dados das apólices vigentes para criar ofertas personalizadas. E isso se tornou lá a principal fonte de nova aquisição de segurados dentro da Ping An. Por quê? Porque eles utilizam o que eu já tenho, eu já utilizo esse perfil traçado desse meu. Eu sei o produto que ele compra, eu sei as coberturas que ele aciona, eu entendo a jornada desse cliente, desde a entrada dele até o processo onde ele acionou ou ele me ligou, falou com o corretor, quem que está atrelado, e eu consigo fazer ofertas personalizadas. Então, assim, eu posso criar novos produtos em cima disso. E a gente aproveita muito pouco, tá? E é uma coisa que não é nada difícil de fazer. Eu só preciso traçar uma diretriz para começar isso. Esses caminhos, eles ainda são muito pouco explorados e pode trazer uma vantagem muito competitiva, né? Eu gosto de falar que eu sou apaixonado por seguro da mesma forma que eu odeio seguro, né? Eu venho do mercado de seguros e por que eu falo que eu odeio seguros? Porque é o único mercado que eu olho hoje e eu não consigo encontrar formas de aplicar tecnologias rápido. Só que isso também me faz ser apaixonado por ele. Então, assim, é quase que uma faca de dois gumes. Da mesma forma que eu odeio, eu também amo. Porque eu vejo muita oportunidade, mas eu vejo pouca penetração. E eu sinto que o dia que eu conseguir aplicar isso em um case grande, né, e fazer com que isso se torne realidade em alguma empresa, em uma seguradora com notoriedade, eu posso fazer com que isso se torne comum, né, dentro do mercado. E essa é um pouco da missão da Converso e eu acho que um pouco da minha missão como founder também. Falando um pouquinho sobre Converso, tá? Hoje nós somos uma empresa multimercado de CS, de Customer Service, porém a gente cria, né, jornadas de ponta a ponta, desde a chegada desse cliente até um processo de suporte, acionamento, isso para finanças, seguros e outros mercados. Mas a gente começou em seguros, né? Então nossos primeiros clientes foram seguradoras, foram corretoras, foram assessorias. E por que a gente foi para outros mercados? Porque a gente viu que lá a nossa solução ia ser mais bem aplicada. Só que a gente cresceu em cima da burocracia desse mercado. E se eu faço alguma coisa funcionar em seguros, eu faço funcionar em qualquer mercado. Seguros é o mercado mais complexo que existe hoje no mundo, né? Então, independente do país, independente do continente, seguros sempre vai ser difícil. Difícil de falar, difícil de explicar e muito difícil de entender para pessoas leigas, né? Então, o processo de aculturamento dele é sempre muito complexo. E a gente brinca internamente que seguros é uma bolha. Depois que você entra, você nunca mais consegue sair. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase, né? Hoje, a revolução do mercado ela não é algo que vai acontecer, ela está acontecendo. O problema que a gente está enfrentando na América Latina é o mundo está mudando. As empresas estão inovando, os processos estão melhorando e a gente está parado, né? Fazer algo na Latam hoje, em uma seguradora, demora 2, 3, 4 anos. E a gente acha normal isso. Um processo demorar tanto. E não pode ser normal. Então, assim, a realidade ela está aqui, ela é o presente. E a gente precisa redefinir esse setor agora. Por quê? Porque o nosso consumidor ele é carente. O processo começa agora com a geração nova. Essa geração que não está acostumada com a comunicação. Você acha que a gente vai conseguir vender seguro como daqui para frente? Então, ou a gente se atualiza, ou a gente centraliza com essas empresas emergentes agora que vão se tornar futuras grandes empresas, ou a gente vai viver nessa esperança de um dia ser um mercado grande e notável no cenário mundial de seguros.
Então é isso, pessoal. Eu agradeço o convite do evento e parabéns pela organização. E adorei falar hoje para vocês um pouco sobre o que eu penso e o que eu acho que vai acontecer dentro do mercado, e eu espero que eu possa ter ajudado vocês em alguma coisa. E caso tenham alguma dúvida, eu vou estar no evento aí também e a gente pode conversar e bater um papo. Beleza? Obrigado, viu? Muchas gracias, Javier, por venir a entregar esta visión de cómo la IA puede seguir mejorando la inteligencia, disculpa, la experiencia del cliente, ¿cierto? Entregamos este presente desde Insurtech Chile, Obrigado. la organización de EILA y una foto. Muchas gracias por venir. Eu que agradeço.